Em tempos antigos, quando os homens ainda se maravilhavam com as vozes dos profetas e temiam o som do trovão como se fosse o próprio sopro de Deus, vivia um homem chamado Jonas. Filho de Amitai, ele era conhecido por sua fé e por ouvir, com nitidez rara, o que muitos chamavam de sussurros do céu. Jonas habitava o reino de Israel, onde o povo se dividia entre adoração e rebeldia. Ele era um servo fiel, mas seu coração, como o de todos os homens, ainda carregava medos profundos. Foi numa manhã comum, enquanto os campos exalavam o cheiro fresco do orvalho e o mundo parecia em paz, que Deus falou com ele. A voz não era de dúvida, mas de comando. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim. Jonas ouviu, mas não aceitou. Como poderia ele levar palavras de juízo à capital de seus inimigos? Por que deveria anunciar perdão a quem só oferecia guerra? Assustado, indignado e confuso, Jonas decidiu fugir. Se Deus o mandava para leste, ele iria para oeste. Longe da missão, longe do risco, longe de Deus. E foi assim que começou sua jornada. Não em direção ao propósito, mas para o lado oposto da obediência. Com o coração pesado e a mente em conflito, Jonas desceu apressadamente até o porto de Jope. O vento batia em seu rosto como um sussurro de advertência, mas ele não olhou para trás. A cidade fervilhava com vozes, mercadores e marinheiros, mas para ele só havia uma direção: longe. Ali, entre embarcações estrangeiras e cheiros de maresia, Jonas encontrou um navio com destino a Tarsis, o extremo do mundo conhecido. Para ele, seria o ponto final da rota, onde talvez até Deus desistisse de procurá-lo. Pagou a passagem e desceu ao porão do navio, buscando esconder-se não apenas dos homens, mas do próprio chamado que ardia em sua alma. O mar se estendia à frente como uma promessa de esquecimento. Mas enquanto o navio se afastava da costa, Jonas não encontrava paz. O som das ondas, que antes parecia libertador, agora soava como tambores de julgamento. Havia fugido do lugar onde deveria estar. Mas a presença de Deus não se deixaria conter por mapas ou distâncias. E então, no horizonte calmo, algo começou a mudar. As nuvens se fecharam. O vento soprou mais forte. E o céu, até então silencioso, preparava sua resposta. O céu, antes apenas carregado, agora rugia com fúria. Uma tempestade se levantou tão repentina quanto impiedosa. Os ventos açoitaram as velas, e as ondas, como muralhas vivas, se erguiam contra o pequeno navio. Marinheiros experientes, acostumados com o temperamento do mar, tremiam como crianças diante do desconhecido. Cada um clamava a seu próprio Deus, jogando as cargas ao mar na esperança de aliviar o peso da embarcação. Mas o peso verdadeiro era invisível, e dormia no porão. Jonas, mergulhado num sono estranho, foi sacudido pelo capitão. Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele nos salve. Desorientado, Jonas subiu ao convés e encontrou um desespero coletivo. Sem saber o que fazer, os marinheiros lançaram sortes para descobrir quem era o culpado daquela calamidade. E a sorte caiu sobre Jonas. Ele então revelou o que ninguém esperava. Sou hebreu, sirvo ao Deus dos céus, que fez o mar e a terra, e estou fugindo dele. Horror tomou conta da tripulação. O que devemos fazer contigo para que o mar se acalme? Jonas respondeu com uma serenidade que cortava o caos. Lançai-me ao mar. E ali, entre trovões e relâmpagos, a escolha mais dura foi feita. Eles o lançaram. E a tempestade cessou. As águas, antes furiosas, se aquietaram como se nunca tivessem rugido. O navio flutuava em silêncio, e os marinheiros, atônitos, adoraram o Deus de Jonas, reconhecendo que haviam presenciado algo divino. Enquanto isso, Jonas afundava. O frio do mar o envolveu como um manto de juízo. Ele não lutou. Sentia-se entregue, convencido de que ali seria seu fim. A luz do céu sumia à medida que ele descia, e as correntes o arrastavam para as profundezas como se o próprio abismo o reclamasse. Mas no momento em que tudo parecia perdido, quando os últimos resquícios de ar escapavam de seus pulmões, algo imenso surgiu nas sombras das águas. Um grande peixe enviado por Deus engoliu Jonas. Não era morte, era misericórdia. Ali, nas entranhas da criatura, ele percebeu que ainda estava vivo, e que de alguma forma havia sido preservado. Dentro daquele ventre úmido e escuro, o tempo parou. Jonas não sabia onde estava, nem por quanto tempo permaneceria ali. Mas pela primeira vez, ele não podia correr. Não havia para onde fugir, nem como se esconder. Apenas ele e Deus. E foi naquele silêncio absoluto que o verdadeiro encontro começou. Dentro do ventre do peixe, o tempo não era contado por horas, mas por pensamentos. Envolto em escuridão, cercado por sons úmidos e abafados, Jonas enfrentava o único tipo de tempestade que ainda o perseguia, aquela que vinha de dentro. Isolado de tudo, ele teve que encarar o reflexo de suas decisões.
Cada batida de seu coração parecia ecoar uma pergunta: por que fugir? O silêncio, que no início parecia uma prisão, transformou-se em altar. Ali, sem templo, sem povo, sem sacrifícios, Jonas orou. Suas palavras fluíam não por formalidade, mas por necessidade. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Recordou-se de como afundava, de como as algas se enrolavam em sua cabeça e de como, no último instante, Deus o salvou. Não por merecimento, mas por misericórdia. Ele reconheceu sua teimosia, sua desobediência e seu orgulho. Os que seguem ídolos vãos abandonam a graça que poderia ser deles, confessou. E por fim, com voz trêmula, declarou: com um cântico de gratidão eu te oferecerei sacrifício. A salvação vem do Senhor. Naquele exato momento, como se o próprio universo escutasse, o peixe se agitou. E em um só movimento, Jonas foi lançado de volta à terra firme. Não como o mesmo homem, mas como alguém renascido. Jonas caiu sobre a areia como quem retorna de um mundo que ninguém jamais viu. O sal do mar ainda grudava em sua pele, e seu corpo tremia, não só pelo frio, mas pelo peso de tudo que acabara de viver. Seus olhos, antes cheios de medo, agora carregavam algo novo: clareza. Ele respirou fundo. Não era apenas ar. Era propósito. A terra firme sob seus pés não era um ponto final, mas um recomeço. Então, pela segunda vez, a voz do Senhor ecoou: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te darei. Desta vez, não houve hesitação. Jonas se levantou, limpou o rosto e partiu. O caminho até Nínive seria longo, mas cada passo era impulsionado por um novo coração. A fuga se tornara missão. O medo se tornara fé. Enquanto o sol nascia no horizonte, iluminando seu caminho, Jonas sabia: ele não caminhava sozinho. O mesmo Deus que o corrigiu no mar, agora o guiava por terra. E à frente dele, esperava a cidade mais cruel do mundo. Prestes a ouvir pela primeira vez uma mensagem que poderia mudar tudo. Após dias de caminhada sob o sol escaldante e a poeira do deserto, Jonas avistou Nínive no horizonte. A cidade era imensa, com muros que pareciam tocar o céu e torres que desafiavam o tempo. Era conhecida por sua crueldade, violência e idolatria, um lugar onde ninguém esperaria encontrar arrependimento. Mas era ali que Deus queria agir. Jonas entrou pelos portões com passos firmes, mas o coração acelerado. Durante 3 dias percorreu as ruas anunciando com voz forte: ainda 40 dias e Nínive será destruída. A mensagem era simples, direta, sem rodeios. Não havia promessas, apenas um aviso. E ainda assim, algo extraordinário aconteceu. As palavras, como flechas invisíveis, atingiram o povo. De comerciantes a soldados, de mães a crianças, todos pararam para ouvir. O temor se espalhou como fogo em palha seca. Chegou aos nobres, atravessou os muros do palácio e chegou ao próprio rei. Ele desceu do trono, trocou suas vestes reais por pano de saco e se sentou sobre cinzas. Decretou jejum para todos, homens, mulheres, crianças e até animais. Ninguém comeria ou beberia. Todos clamariam a Deus. Jonas, o profeta que um dia fugira, agora era a voz que ecoava o arrependimento coletivo de uma cidade inteira. Quando o povo de Nínive se arrependeu, Deus, que conhece os corações humanos, observou com graça. O rei e seus súditos haviam se humilhado, renunciado às suas práticas pecaminosas e se voltado para ele. Não havia mais orgulho ou resistência, apenas um povo que reconhecia sua falha e clamava pela misericórdia divina. E o Senhor, ao ver a sinceridade do arrependimento, tomou uma decisão surpreendente. Eu vi suas obras, disse Deus. Vi como se afastaram do mal e escolheram o caminho da humildade. Portanto, não os destruirei. A cidade de Nínive, que antes estava marcada pela condenação, agora era poupada pela graça de Deus. O castigo foi retirado, e em seu lugar surgiu uma chance de recomeço.
O céu, que parecia distante e fechado, agora se abria como um convite. Mas para Jonas, aquele perdão foi um choque. Ele não entendia. A cidade que havia rejeitado o povo de Israel, que fazia o mal a cada dia, agora estava sendo poupada. E a dúvida consumia seu coração. Como poderia Deus ter misericórdia de quem merecia a destruição? A resposta estava por vir, mas ainda havia mais a aprender. Jonas, com o coração pesado e a mente em conflito, retirou-se da cidade. Fora um sucesso inusitado, mas não se sentia vitorioso. No topo de uma colina, ele se sentou à sombra de uma planta que Deus havia providenciado para lhe proteger do calor abrasante do sol. Mas no fundo de seu ser, a indignação não cessava. Como podia Deus perdoar Nínive? Eles, que haviam causado tanto sofrimento ao povo de Israel. Jonas não conseguia entender. O povo de Nínive merecia a punição, não a misericórdia. Naquela noite, Deus fez a planta crescer rapidamente, criando uma sombra agradável para Jonas. Porém, no dia seguinte, Deus fez a planta secar, e um vento quente levantou-se, queimando a pele de Jonas. Ele ficou furioso e reclamou: "Eu preferiria morrer a viver neste sofrimento." Então Deus falou com ele: "Você tem pena dessa planta que você não fez crescer. Como eu não teria pena de Nínive, uma cidade com mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda?" Jonas finalmente entendia. A compaixão de Deus não tinha limites. O perdão, para Deus, era sempre uma escolha de amor. Jonas não viu o futuro de Nínive, mas sabia que a cidade, agora transformada pela misericórdia de Deus, havia sido dada uma nova chance. A missão de Jonas, que começara como fuga e desobediência, se tornara a jornada de redenção de uma cidade inteira. Mas mais do que isso, a lição que ele aprendera em seu próprio caminho de fuga e arrependimento seria passada adiante. Com o tempo, a história de Jonas se espalhou entre as gerações. Seu nome não era apenas lembrado como o profeta que fugiu, mas como aquele que testemunhou o poder transformador do arrependimento e da misericórdia de Deus. Nínive se reergueu, e seu povo, uma vez imerso no mal, agora buscava viver em paz. Mas o legado de Jonas perduraria através dos séculos, lembrando a todos de que ninguém está além do perdão de Deus, e que a misericórdia divina pode transformar até os corações mais endurecidos. Jonas, que uma vez se desesperara por causa do juízo de Deus sobre os outros, agora entendia que a verdadeira missão não é julgar, mas compartilhar a esperança de transformação. Ele se tornara o mensageiro não apenas da condenação, mas também do perdão.